Se você está cansado de orar e parece que Deus não te escuta, se já pensou em desistir porque suas petições parecem cair no vazio, esta oração vai revelar o segredo bíblico que destrava as respostas divinas e move a mão do Todo-Poderoso. Antes de começarmos esta jornada espiritual transformadora, eu quero que você faça algo por mim. Se esta oração da manhã está tocando seu coração neste exato momento, se você sente que Deus te trouxe aqui para receber uma palavra específica, clique no botão de inscrição agora mesmo. Deixe seu like, porque isso nos ajuda a levar esta mensagem profunda para mais pessoas que precisam ouvir sobre o poder da gratidão. E nos comentários, eu quero que você escreva Amém se você crê que Deus tem muito mais para fazer em sua vida. Existe uma realidade espiritual que poucos compreendem. Suas orações nunca caem no vazio. Cada palavra sincera que sai do seu coração chega aos ouvidos de Deus mais rápido que a velocidade da luz. O problema não é que Deus não escuta. O problema é que muitas vezes não entendemos como o reino espiritual opera e quais são os princípios divinos que governam as respostas às nossas petições. O profeta Daniel nos oferece uma revelação chocante sobre este mistério. Em Daniel capítulo 10, versículos 12 a 13, então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Isso nos revela algo extraordinário. A oração de Daniel foi ouvida no primeiro dia, mas a resposta foi impedida por 21 dias devido a uma batalha espiritual. Suas petições não foram ignoradas, elas estavam sendo disputadas no reino espiritual. Isso significa que quando você ora e a resposta parece demorar, pode haver uma guerra invisível acontecendo nos céus por causa da sua oração. Muitas pessoas desistem de orar exatamente no momento em que a resposta está prestes a se manifestar. Elas interpretam a demora como rejeição divina, quando na verdade é evidência de que suas orações são tão poderosas que o inimigo está lutando desesperadamente para impedir a resposta. Jesus nos ensinou sobre persistência através da parábola da viúva importuna em Lucas capítulo 18, versículos 1 a 8. Ele contou sobre uma viúva que continuou batendo na porta do juiz até conseguir justiça. O ponto crucial desta parábola está no versículo 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. A palavra desfalecer aqui significa desistir, perder o ânimo, parar de lutar. Jesus não estava comparando Deus a um juiz injusto. Ele estava usando o contraste para mostrar que se até um juiz corrupto responde à persistência, quanto mais nosso Pai amoroso responderá aos clamores persistentes de seus filhos. O problema não é que Deus não quer responder. O problema é que desistimos antes da resposta chegar. Existe um princípio espiritual poderoso que a maioria dos cristãos desconhece. A lei da semeadura e colheita também se aplica às orações. Em Gálatas capítulo 6, versículo 7, Paulo ensina: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Cada oração é uma semente plantada no reino espiritual que produzirá frutos no tempo certo. O problema é que queremos colher imediatamente após plantar, mas assim como uma semente precisa de tempo para germinar, crescer e frutificar, nossas orações muitas vezes precisam de tempo para produzir a resposta completa que Deus tem preparado. A demora não é negação, é processo divino. O rei Ezequias nos oferece um exemplo poderoso de petição urgente respondida instantaneamente. Em segunda carta a Reis, capítulo 20, versículos de 1 a 6, quando o profeta Isaías lhe disse que morreria, Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor com tal intensidade que Deus mandou o profeta voltar e acrescentar 15 anos à sua vida antes mesmo de Isaías sair do pátio do palácio. O que fez a diferença na oração de Ezequias? Primeiro, ele orou com um quebrantamento genuíno. Segundo, ele se baseou nas promessas e na fidelidade passada de Deus. Terceiro,
Ele orou com especificidade e urgência. Quarto, ele orou de um coração puro e com motivos corretos. Estes elementos criaram uma petição que cortou através de todas as resistências espirituais e chegou instantaneamente ao coração de Deus. Mas nem sempre a resposta vem instantaneamente, e isso não significa que Deus nos ama menos. Abraão esperou 25 anos pela promessa de Isaque. José esperou 13 anos para ver seus sonhos se cumprirem. Moisés esperou 40 anos no deserto antes de ser usado por Deus. A demora muitas vezes é parte do processo divino de preparação. Em Isaías, capítulo 30, versículo 18, encontramos uma verdade reconfortante. Por isso, o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso se levantará para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Às vezes Deus espera não porque não quer nos abençoar, mas porque quer nos abençoar no tempo perfeito e da maneira perfeita. O apóstolo Paulo nos revela outro aspecto crucial das petições não respondidas imediatamente em 2ª carta a Coríntios, capítulo 12, versículos de 7 a 9. Ele orou 3 vezes pela remoção do seu espinho na carne, mas a resposta de Deus foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Às vezes o que interpretamos como não é na verdade um sim para algo muito melhor. Existe também o fator da nossa preparação espiritual para receber a resposta. Em 1ª carta a Reis, capítulo 3, versículos de 5 a 15, quando Deus apareceu a Salomão em sonho e disse: pede o que quiseres que eu te dê. Salomão pediu sabedoria para governar o povo. Deus ficou tão agradado com o pedido que deu a Salomão não apenas sabedoria, mas também riquezas e honra que ele não havia pedido. Isso nos ensina que o conteúdo das nossas petições importa. Quando oramos de acordo com a vontade revelada de Deus, quando pedimos coisas que glorificam seu nome e abençoam outras pessoas, nossas orações ganham uma força sobrenatural no reino espiritual. Em Tiago, capítulo 5, versículos de 16 a 18, encontramos a chave para orações eficazes. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra, e orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. A palavra justo aqui não se refere à perfeição moral, mas a alguém que está em relacionamento correto com Deus, através do perdão e da obediência. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas suas orações moveram os céus porque ele estava alinhado com a vontade divina. O jejum é outra chave poderosa para destrancar respostas às orações. Em Esdras, capítulo 8, versículo 23, está escrito: nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. O jejum quebra nossa dependência das coisas físicas e nos sintoniza com as realidades espirituais, criando uma atmosfera propícia para milagres. Jesus mesmo confirmou o poder do jejum combinado com oração, em Mateus capítulo 17, versículo 21. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Há certas situações espirituais que requerem um nível mais intenso de guerra espiritual através da oração acompanhada de jejum. A adoração também é uma chave frequentemente negligenciada para respostas às orações. Em 2ª carta a Crônicas, capítulo 20, versículos 21 a 22, vemos o rei Josafá colocando cantores na frente do exército para louvar a Deus antes da batalha. O resultado foi que Deus confundiu os inimigos e eles se destruíram mutuamente. A adoração precedeu a vitória. Quando você adora a Deus antes de ver a resposta, você está demonstrando fé de que Ele é digno de louvor, independentemente das circunstâncias. Essa atitude de fé toca o coração de Deus de uma maneira especial e libera seu poder em situações impossíveis. Se você está pronto para esse encontro, digite Amém nos comentários. Vamos juntos nesta jornada de volta ao coração do Pai. Que esta oração seja uma fonte de esperança para o seu coração e um momento de fortalecimento da sua fé,
Agora respire fundo, concentre-se na presença do Senhor e junte-se a mim nesta oração. Vamos orar. Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, eu me prostro diante do teu trono de graça neste momento, não como alguém que perdeu a esperança, mas como alguém que está prestes a descobrir o segredo que destrava tuas respostas. Senhor, tu conheces o cansaço da minha alma, tu vês as lágrimas que derramei em segredo, tu ouves os gemidos do meu coração quando as palavras falham. Pai, eu confesso que houve momentos em que duvidei se tu realmente me escutavas. Confesso que houve noites em que questionei tua bondade, dias em que pensei em desistir de orar, porque parecia que minhas palavras não passavam do teto. Mas hoje, Senhor, eu escolho crer que cada oração que fiz chegou aos teus ouvidos e está sendo processada na tua sabedoria infinita. Senhor Jesus, tu disseste em João capítulo 14, versículo 13, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Eu me apoio nesta promessa agora. Em nome de Jesus, eu quebro toda a resistência espiritual que tem impedido minhas orações de se manifestarem. Quebro toda obra de interferência demoníaca, toda batalha espiritual que tem atrasado as respostas que tu já preparaste para mim. Meu Deus, eu visualizo agora teu céu se abrindo sobre minha vida como uma barragem que se rompe. Vejo rios de bênçãos descendo sobre mim, anjos poderosos carregando as respostas às minhas orações, portais espirituais se abrindo para liberar tudo o que está acumulado nos celeiros celestiais com o meu nome. Senhor, eu oro especificamente por aquela situação que tem consumido meus pensamentos dias e noites. Tu sabes do que estou falando, Pai. Tu vês como isso tem afetado meu sono, minha paz, minha alegria. Hoje eu entrego essa situação completamente nas tuas mãos, mas ao mesmo tempo eu a recebo de volta já resolvida pela tua sabedoria e poder. Deus Todo-Poderoso, se há pecado oculto em minha vida que está bloqueando minhas orações, revela-o agora para que eu possa confessar e ser purificado. Em Salmo 66, versículo 18 está escrito: Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Senhor, que não haja nada em mim que impeça a comunicação perfeita entre nós. Pai, eu perdoo todas as pessoas que me machucaram, que me decepcionaram, que falaram contra mim. Eu escolho soltar toda a amargura, todo o ressentimento, toda a mágoa que possa ter criado uma barreira entre mim e ti. Que meu coração seja limpo como cristal, para que tuas respostas fluam sem obstáculos. Senhor, eu oro agora com a autoridade que tu me deste como teu filho. Não oro como mendigo, mas como herdeiro do reino. Não oro com dúvida, mas com a certeza de que tu és fiel para cumprir tuas promessas. Em nome de Jesus, eu decreto que o tempo de espera chegou ao fim e o tempo de colheita começou. Meu Deus, eu te peço que aceleres o processo das minhas orações, assim como fizeste com Ezequias, mandando o profeta voltar antes mesmo de sair do pátio. Eu te peço que aceleres as respostas que estão a caminho, que não demorem nem mais um dia do que o necessário para se manifestarem em perfeição. Pai, eu oro pela minha vida financeira neste momento. Tu sabes das dívidas que me preocupam, das necessidades que não consigo suprir, dos sonhos que parecem impossíveis por falta de recursos. Senhor, tu és Jeová Jiré, o Deus que provê no monte. Eu decreto que a provisão sobrenatural se manifeste na minha vida agora. Quebra toda a maldição de pobreza, toda a herança familiar de escassez, todo o espírito de falta que tem tentado se estabelecer sobre mim. Abre as janelas do céu sobre minha vida financeira e derrama bênção sem medida. Conecta-me com as oportunidades certas, com as pessoas certas, no tempo certo. Senhor, eu oro pela cura na minha vida e na vida da minha família. Tu és o Deus que cura, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Toda enfermidade deve se curvar diante do teu nome. Todo diagnóstico negativo deve se alinhar com tua palavra de saúde e vida abundante. Meu Deus, estende tua mão poderosa sobre quem está assistindo essa oração e manifesta teu poder de cura de forma incontestável. Que os médicos sejam surpreendidos, que os exames mostrem melhora sobrenatural, que testemunhos de cura glorifiquem teu nome. Pai, eu oro pelos relacionamentos na minha vida que estão quebrados ou feridos. Senhor,
Tu és o Deus da reconciliação, da restauração, da cura emocional. Onde há mágoa, planta amor. Onde há incompreensão, traz clareza. Onde há distância, aproxima os corações. Senhor, eu oro especificamente pelo meu relacionamento com minha família e com quem está próximo a mim. Quebra todo orgulho, toda dureza de coração, toda palavra mal falada que criou muros entre nós. Que teu amor seja o cimento que reconstrói o que foi quebrado. Deus Santo, eu oro pela salvação das almas que estão ao meu redor. Quebra toda a resistência espiritual que tem impedido meus familiares, amigos e colegas de se renderem a Ti. Que Teu Espírito Santo trabalhe poderosamente em seus corações, preparando o terreno para a semente do Evangelho. Meu Deus, eu oro por direção clara para a minha vida. Mostra-me qual é o próximo passo que devo dar. Abre portas que nenhum homem pode fechar e fecha portas que não são da Tua vontade. Que eu ande nos Teus caminhos e não nos meus próprios entendimentos. Senhor, enquanto eu oro, eu sinto a atmosfera espiritual mudando ao meu redor. Sinto cadeias sendo quebradas, fechaduras espirituais sendo abertas, resistências sendo derrubadas. Vejo no Espírito anjos recebendo ordens para trabalhar em meu favor, principados e potestades sendo confrontados com a autoridade do nome de Jesus. Pai, eu decreto que esta é a oração que quebra o jejum das respostas na minha vida. Esta é a oração que destrava os céus, que move Tua mão poderosa, que alinha minha vida com Teus propósitos eternos. Não sairei deste lugar de oração da mesma forma que entrei. Em nome de Jesus Cristo, o nome acima de todo nome, eu oro e decreto. É tempo de respostas, é tempo de milagres, é tempo de ver a manifestação tangível do poder de Deus na minha vida. Que seja feito segundo Tua palavra e segundo Tua vontade perfeita. Amém. Agora eu preciso te dar uma palavra profética que está queimando no meu coração como fogo. O período de secura nas respostas às suas orações está chegando ao fim. Deus está prestes a abrir com portas celestiais que estavam fechadas e liberar sobre sua vida uma cascata de respostas que vai restaurar sua fé e surpreender até mesmo você. Em Isaías capítulo 43, versículo 19, Deus declara: Eis que faço uma coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não a percebereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Profeticamente, eu vejo Deus fazendo algo novo na sua vida de oração. Ele está abrindo rios de respostas em lugares que pareciam secos e áridos. Você precisa entender algo fundamental. Suas orações não respondidas não são evidência de que Deus não te ama. Elas são evidência de que Ele te ama tanto que está preparando algo melhor do que você pediu ou está esperando o momento perfeito para maximizar o impacto da resposta em sua vida. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, Paulo nos ensina: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. A palavra todas inclui até mesmo as orações que pareceram não ter resposta. Deus estava usando até mesmo a espera para trabalhar algo bom em sua vida. Profeticamente declaro: Deus está prestes a te dar respostas duplas por toda a espera que você teve que enfrentar. Assim como Jó recebeu em dobro tudo o que havia perdido, você está entrando em uma temporada de restituição sobrenatural, onde Deus vai compensar cada lágrima, cada noite em claro, cada momento de dúvida. Existe um segredo bíblico que poucos descobrem. A qualidade da sua espera determina a qualidade da sua resposta. Em Isaías capítulo 40, versículo 31 está escrito: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A palavra esperar aqui não significa passividade resignada. No hebraico original, a palavra kava significa torcer junto, como cordas sendo entrelaçadas para formar uma corda mais forte. Isso significa que quando você espera no Senhor adequadamente, sua vida está sendo entrelaçada com os propósitos divinos de uma maneira que te torna mais forte, não mais fraco. Profeticamente, eu vejo sobre sua vida. Você vai se tornar uma testemunha poderosa da fidelidade de Deus.
Sua história de respostas tardias, mas perfeitas, vai encorajar outras pessoas que estão passando pelo mesmo vale de espera. Deus vai usar sua experiência para ministrar esperança àqueles que perderam a fé na oração. Em Abacuque, capítulo 2, versículo 3, o profeta recebe uma palavra poderosa, porque a visão é ainda para o tempo determinado e se apressa para o fim e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Suas orações têm um tempo determinado por Deus, e esse tempo está se aproximando rapidamente. Você precisa aprender a discernir entre 3 tipos de respostas de Deus: sim, não e espere. Muitas vezes, interpretamos espere como não, e isso nos leva ao desânimo e à desistência. Mas espere, muitas vezes, é evidência de que Deus está preparando algo tão grande que precisa de tempo para orquestrar todas as circunstâncias. O profeta Jeremias nos ensina em Jeremias capítulo 29, versículo 11: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus tem pensamentos de bem sobre você, e isso inclui as respostas às suas orações. Profeticamente declaro: alguns de vocês que estão assistindo vão receber resposta a uma oração específica ainda esta semana. Deus está movendo céus e terra neste exato momento para manifestar o que vocês têm pedido. Preparem seus corações para receber e seus lábios para testemunhar. Existe uma diferença entre orar e orar com fé. Em Marcos capítulo 11, versículo 24, Jesus ensina: Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede que as recebereis e tê-las-eis. O tempo verbal aqui é crucial. Crede que as recebereis está no presente, indicando que a fé deve existir no momento da oração, não apenas na esperança futura. Quando você ora com fé verdadeira, você já considera a oração respondida antes de ver a manifestação física. Isso não é auto-engano, é alinhamento com a realidade espiritual, onde a resposta já existe antes de se manifestar no mundo natural. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, encontramos a definição bíblica de fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Sua fé é a evidência presente de uma realidade futura. Quando você tem fé verdadeira, você já possui no espírito aquilo que ainda não se manifestou na carne. Deus está liberando sobre você um espírito de fé que vai transformar completamente sua vida de oração. Você vai começar a orar com uma autoridade que não tinha antes, com uma confiança que surpreenderá até mesmo você, com resultados que glorificarão o nome de Deus. Agora eu quero fazer algumas perguntas que vão direto ao coração da questão, e eu encorajo você a responder nos comentários, porque sua resposta pode ser exatamente o que alguém precisa ler hoje. Há quanto tempo você tem feito a mesma oração sem ver uma resposta visível? Não tenha vergonha de compartilhar. Às vezes Deus usa nossos testemunhos de espera para encorajar outros que estão no mesmo processo. Qual foi a oração que você fez e que teve a resposta mais rápida da sua vida? Compartilhe esse testemunho para edificar a fé de quem está lendo e lembrar você mesmo de que Deus responde orações. Se você pudesse perguntar a Deus por que uma oração específica ainda não foi respondida, qual seria essa oração? Às vezes, verbalizar nossa frustração é o primeiro passo para encontrar paz no processo. Você já passou pela experiência de receber uma resposta de Deus que era diferente do que pediu, mas que depois percebeu que era exatamente o que você precisava? Conte sobre isso nos comentários. Se esta oração despertou uma nova esperança em seu coração de que Deus não se esqueceu das suas petições, escreva: Senhor, eu escolho continuar esperando. Essa declaração pode ser profética sobre sua vida. Há alguma área da sua vida onde você parou de orar porque desistiu de acreditar que Deus pode mudar a situação? Se há, este pode ser o momento de recomeçar. Escreva: Deus, eu volto a crer. Qual versículo bíblico sobre persistência na oração mais fortalece seu coração quando você quer desistir? Compartilhe conosco, para que possamos nos fortalecer mutuamente na palavra. Se você sente que precisa de oração específica da nossa comunidade por uma situação urgente,
Mencione apenas o primeiro nome da pessoa e o tipo de necessidade, sem detalhes íntimos, e vamos concordar juntos. Você já teve uma experiência onde sentiu claramente que Deus disse não a uma oração e depois entendeu por quê? Compartilhe como isso fortaleceu sua confiança na sabedoria divina. Se você quer fazer um compromisso público de não desistir de orar, independentemente do tempo que as respostas demorem, escreva: Senhor, eu oro até ver a resposta. Há alguma pessoa específica pela qual você tem orado há muito tempo e ainda não viu conversão ou transformação? Escreva apenas: oração por, e vamos concordar pela salvação e transformação dessa vida. Se esta palavra trouxe cura para feridas causadas por orações aparentemente não respondidas, se trouxe esperança onde havia desânimo, escreva: minha fé foi restaurada. Isso será uma declaração profética sobre uma nova fase na sua vida de oração. Antes de finalizarmos, eu quero que você entenda que o que aconteceu aqui hoje não foi apenas uma oração comum. Foi um momento de restauração da sua confiança no poder da petição bíblica. Se você estava desanimado, se havia perdido a esperança, se pensava em desistir de orar, saiba que Deus usou esta palavra para reacender o fogo da fé no seu coração. A jornada da oração não é sobre obter respostas imediatas. É sobre desenvolver um relacionamento tão profundo com Deus que você aprende a confiar nele mesmo quando não entende seus caminhos. É sobre crescer em fé, em paciência, em caráter e em dependência divina. Nos próximos dias, você terá oportunidades de aplicar o que aprendemos hoje. Quando a tentação de desistir vier, lembre-se desta palavra. Quando a dúvida tentar roubar sua fé, declare as verdades bíblicas que compartilhamos aqui. Quando parecer que suas orações não estão sendo ouvidas, lembre-se de Daniel e da batalha espiritual que pode estar acontecendo por causa das suas petições. Se esta palavra realmente tocou seu coração, se despertou uma nova determinação de continuar orando, apesar das circunstâncias, eu te convido a curtir este vídeo como um ato de fé. Quando você clica neste botão, você está declarando: eu creio que Deus responde orações e eu não vou desistir. E se você conhece alguém que está passando pelo vale da espera, alguém que está desanimado porque suas orações parecem não ter resposta, alguém que precisa de encorajamento para continuar crendo, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Sua atitude pode ser o instrumento que Deus usa para restaurar a fé de alguém que estava prestes a desistir. Se você ainda não faz parte da nossa família de fé aqui no canal, eu te convido carinhosamente a se inscrever. Todos os dias compartilhamos palavras que fortalecem a fé, encorajam o coração e edificam a alma na jornada cristã. Ative o sininho das notificações, porque Deus tem falado coisas poderosas através deste canal. E eu não quero que você perca nenhuma palavra que pode ser exatamente o que sua alma precisa ouvir no momento certo. Antes de você sair, eu quero orar uma bênção especial sobre sua vida de oração. Pai, eu declaro sobre cada pessoa que ouviu esta palavra que Tu estás renovando sua paixão pela oração. Quebra todo o desânimo, toda desilusão, toda a amargura que o inimigo tentou plantar por causa da demora nas respostas. Ensina-a a orar com persistência santa, com fé inabalável e com expectativa constante. Que ela veja respostas tangíveis que restaurem completamente sua confiança no poder da oração. Em nome de Jesus, amém. Volte aqui amanhã porque Deus tem mais para a sua vida. Ele tem mais ensinamentos sobre oração, mais revelações sobre sua fidelidade, mais palavras de encorajamento para a sua jornada. Sua caminhada de fé não para aqui. Ela está apenas ganhando uma nova perspectiva sobre a fidelidade divina. Lembre-se sempre, suas orações não caem no vazio. Cada palavra sincera que sai do seu coração está criando ondas no reino espiritual que em breve se tornarão tsunamis de bênçãos no mundo natural. Continue orando, continue crendo, continue esperando. Deus não falha. Que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Vá em paz, vá em fé, vá na certeza de que o Deus que começou a boa obra em você a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Até a próxima, irmão, irmã.
Continue orando com esperança renovada. Continue crendo contra toda evidência contrária. Continue esperando porque aquele que prometeu é fiel. Suas orações estão sendo respondidas nos céus e logo se manifestarão na terra. Fique na paz do Senhor e lembre-se, o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. Ele não terminou de escrever sua história, e o próximo capítulo será sobre respostas, milagres e testemunhos que glorificarão o nome do Senhor.